objetivo deste vídeo é apresentar aspectos principais da sentença arbitral, especialmente a ação, a execução e a homologação das sentenças arbitrais estrangeiras. Se em 2001, com a SEC 5206 do STF, a arbitragem era declarada constitucional no Brasil, ainda demorou muito tempo para que, de fato, as partes e seus advogados se acostumassem com uma cultura de arbitragem de respeito às sentenças arbitrais. Nesse sentido, durante muitos anos, ainda havia a ideia de que uma ação de anulação servia muito mais para a revisão do mérito dessas sentenças do que para, de fato, aferir se essa sentença respeitava requisitos formais. Hoje, todavia, é possível afirmar, sem qualquer hesitação, que se desenvolve com cada vez mais força uma cultura jurídica no Brasil de respeito às sentenças. E, como bem define o artigo 18 da nossa lei de arbitragem, a Lei 9307 de 96, não ficam essas sentenças, então, sujeitas a qualquer recurso ao Poder Judiciário. Assim, no Brasil, eu não hesitaria em afirmar que a jurisprudência esmagadora tem tentado barrar o emprego das ações anulatórias de sentença arbitral como um meio de apelação ou como um meio de resignação puro contra uma sentença arbitral da qual a parte não está satisfeita. Um exemplo representativo dessa posição, está, por exemplo, no caso da Companhia Paranaense de Gás, Compagás, contra o consórcio Carioca Passarelli. Neste recurso especial ficou claramente definido, e aqui eu cito esse recurso do STJ porque vale a pena, não é possível análise de mérito da sentença arbitral pelo Poder Judiciário, sendo contudo viável a apreciação de eventual nulidade no procedimento. Portanto, eu acho que é possível dizer com a máxima certeza que cada vez mais a jurisprudência brasileira tem restringido o reexame de mérito das sentenças arbitrais, resguardando a sua competência apenas para rever ou para aferir eventuais irregularidades formais. Quais são essas irregularidades? Aí nós podemos citar o artigo 32 da Lei de Arbitragem, que vai então elencar as diferentes hipóteses de anulação, ou seja, quais são os fundamentos para que de fato o Poder Judiciário possa anular uma sentença arbitral. Em primeiro lugar, no inciso 1 do artigo 32, nós temos a nulidade do próprio compromisso. Ora, se o próprio compromisso que deu origem à arbitragem é nulo, nós temos uma obrigação na raiz, uma nulidade na raiz mesmo da arbitragem. Ou seja, se a semente é nula, o seu principal fruto, que é a sentença arbitral, também vai ser nulo. Por exemplo, é um caso de compromisso arbitral celebrado por um incapaz, ou um compromisso arbitral celebrado por um representante de empresa que não tem poderes para tanto. Apenas para citar alguns exemplos deste ponto. O inciso 2 vai falar simplesmente da sentença que emanou de quem não pode ser árbitro. Ora, o artigo 13, como vocês já devem ter visto, da Lei de Arbitragem, diz que pode ser árbitro toda pessoa capaz. Então aqui nós temos a hipótese simplesmente de uma sentença proferida por um árbitro incapaz, por exemplo. Essa sentença também será nula. O terceiro inciso e a terceira hipótese do artigo 32 diz que também será nula a sentença que não tiver alguns requisitos indispensáveis. Quais sejam? O relatório, o nome das partes, o resumo do litígio, os fundamentos da decisão, o dispositivo, que é a conclusão a que os árbitros chegaram, e a data e local em que for deferida. Aqui eu queria chamar a atenção, uma fundamentação deficiente não quer dizer que a sentença não tenha fundamentação. Então, é preciso que o operador do direito, que o advogado, tome o cuidado de não pedir anulação simplesmente porque uma sentença não tem uma fundamentação adequada. É necessário que não haja uma fundamentação. Nesse sentido, o advogado pode pedir um pedido de esclarecimento ou algum meio para corrigir essa sentença sem necessariamente pedir a sua nulidade. Os incisos 4 e 5 do artigo 32, que também falam da nulidade, vão dizer sobre as sentenças ultra petita e infra petita. Ou seja, vai ser nula aquela sentença proferida fora dos limites
da convenção. Ou seja, é quando, na verdade, o árbitro decide além do que as partes querem que ele decida, ou quando ele decide uma matéria que é diferente, ou até uma matéria que não foi submetida ao tribunal arbitral. Aqui também é importante dizer que o fato do árbitro decidir com outros argumentos que não foram apresentados pelas partes não significa de nenhuma forma que essa sentença seja nula. Isso, o princípio aqui nesse inciso é aquele que diz que será nula quando essa sentença extrapolar o objeto exatamente da arbitragem. Numa sexta hipótese, no inciso 6 desse mesmo artigo, nós temos a sentença proferida por prevaricação, por concussão ou por corrupção passiva. Aqui, prezados, eu queria dizer que vale lembrar que o artigo 17 da mesma lei de arbitragem equipara o árbitro a um funcionário público para fins de legislação penal. Então, neste caso, não apenas o árbitro, não apenas a sentença será nula, mas o árbitro poderá responder criminalmente por aquele delito. Numa sétima hipótese de anulação, a sentença é proferida fora do prazo. Aqui, uma hipótese um pouco mais branda, né? Não basta qualquer sentença extemporânea. É necessário que, de fato, antes as partes tenham notificado o árbitro de que a sentença dele está atrasada. É necessário que haja, às vezes, um pedido de aditamento. O simples atraso, por si só, não pode gerar imediatamente um pedido de anulação. Seria demasiadamente ignorar a efetividade de uma arbitragem que seria anulada desde o início apenas porque alguns dias de atraso, sem mesmo que as partes pudessem pedir que os árbitros acelerassem aquele laudo. Finalmente, a última hipótese, que é a hipótese hoje mais comum, quando a sentença viola os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro. Aqui, evidentemente, eu acho que se encontram talvez 70% a 80% dos pedidos de anulação em nosso país. Por quê? De fato, temos aqui um inciso muito genérico e abrindo margem para que as partes possam alegar que várias situações sejam violações ao contraditório. E aqui eu chamo a atenção para um ponto que tem sido bastante criticado, né? Muitos árbitros, temerosos de que as partes aleguem violações ao contraditório, têm permitido uma ampla defesa infinita, uma troca infinita de petições. Então, eu acho que cada vez mais é necessário que os árbitros equilibrem, de um lado, o direito das partes à ampla defesa, mas do outro também o direito das partes a um procedimento célere e um procedimento ágil, que é, de fato, a qualidade e o principal benefício que as partes procuram na arbitragem. Então, talvez seja o momento de pararmos com tréplicas, quadréplicas e essa troca infinita de petições. Verificar alguma dessas hipóteses, então, a parte terá 90 dias, prazo este decadencial, que não se suspende e não se interrompe, para ingressar com uma demanda anulatória. Vale lembrar, ainda tratando da sentença arbitral no Brasil, ela é um título executivo judicial. Ao contrário de outros direitos, como o direito francês, a sentença arbitral no Brasil não precisa ser homologada. Ela é imediatamente exequível. É, então, um título executivo judicial.